Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chão e Magia e Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para aqueles que estiverem chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, benéfico e válido. Não se esqueça de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, tem informações importantes lá, bem como o meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos para leituras particulares, né? Então, não só eu faço esse trabalho aqui que talvez vocês já conheçam ou talvez ainda não. Se não conheceram, os convido a conhecerem, tá? O trabalho aqui de tiragens coletivas e também tiro particular. Para quem quiser fazer a contratação, sentir afinidade com a minha energia, na descrição, né, de cada vídeo vai haver essa informação para que vocês entrem em contato diretamente. Vai haver o link lá para o contato direto comigo. Antes de tudo, eu já vou pedindo desculpas para vocês por qualquer tipo de barulho, tá? Antes de eu começar a gravar, inclusive, não tinha nenhum barulho. Eu moro no condomínio, então estou gravando por volta de 16 horas e, infelizmente, hoje, porventura, tem alguém fazendo algum tipo de reparo, não sei se é furadeira ou qualquer tipo de maquinário. Então eu peço que desconsiderem, nem é no bloco aqui. É no bloco vizinho, mas, né, talvez o celular ele capte com maior facilidade. Então hoje eu vim aqui com a carta da árvore, tá? A lâmina da árvore do Lenormand, continuando aqui a caminhada do Lenormand, né? A árvore, como eu sempre falei, né, em outros vídeos, né? Eu dispus aqui a carta da árvore em vários decks diferentes, esse deck mais simplista, esse deck também relativamente simplista, porque tem algumas lâminas desse deck que são diferenciadas, vocês já puderam ver anteriormente, caso tiverem visto os vídeos anteriores. Temos uma lâmina com uma maior configuração, né? Com o externo, por assim dizer, além do simbolismo que pode contribuir com a leitura. E temos também aqui uma carta temática, que é a carta do Afrodite Lenormand, tá? Então, de maneira geral, a carta da árvore, ela vai falar sobre questões relacionadas à prosperidade, questões que são bem embasadas, questões que têm raízes, tá? Então, se você quiser falar de uma construção que possa levar algum tempo, seja em qual caráter, de qual nível for, de qual natureza for, a árvore é uma boa opção, porque ela demora a crescer. Assim como a árvore, de fato, o simbolismo ele fala sobre uma demora para algo se concretizar, para algo dar frutos, mas que é algo muito bem embasado, muito bem sedimentado, tá? Então, a árvore ela vai falar sobre o processo de conhecimento também, fala sobre longevidade. Se formos falar sobre a questão de temporalidade, a árvore ela vai falar sobre algo que é relativamente de médio a longo prazo, principalmente a longo prazo. Então, são coisas que tendem a demorar para acontecer. Então, de maneira geral, vocês puderam analisar que até aqui, tudo que eu tenho falado tem a ver com a questão do próprio simbolismo. Se vocês olharem para a árvore, se vocês observarem a natureza, como a árvore atua, tem a ver com tudo isso que eu falei anteriormente. A árvore ela pode falar sobre frutos, ou seja, sobre filhos, mas principalmente sobre mãe, aquela que é a geradora, né? Algumas pessoas costumam considerar até a árvore como a imperatriz da natureza, por assim dizer. Porque ela dá os frutos, ela protege, ela dá a sombra. Então a árvore ela também pode falar sobre proteção, sobre maternidade. Não gosto de abordar esse tipo de assunto, mas dependendo das cartas que circundarem, né? Principalmente se for a carta da criança, né? Alguma carta que fale a carta da cegonha, juntamente com a carta da árvore, sim. Dependendo da pergunta, nós podemos falar sobre a questão de gravidez. Aproveitando para falar sobre assuntos que eu não abordo nas minhas tiragens particulares, também tem a questão voltada para a saúde. Então, a árvore, se estiver acompanhada de determinadas lâminas, ela pode falar de alguma questão de saúde. Muitas vezes relacionada à questão, né, uterina, do ovário, ou saúde de maneira geral, tá? Não se atenham só a isso. Não é só algo voltado ao ciclo reprodutor ou hormonal feminino, não. É de maneira geral.
Eu não tenho, confesso para vocês, uma possibilidade, uma capacidade de análise profunda, porque, como eu já falei, é um tema que eu não abordo. Eu não gosto de falar sobre esse assunto, tá? Eu acho que é um assunto muito complexo, eu acho que é um assunto que deve ser voltado apenas para o pessoal da área da saúde tradicionalista se envolver. Então, é muito complexo, né? Assim como a gravidez, né? Questão de desencarne, gravidez e saúde são coisas que eu não falo, porque são coisas complexas. Você nunca sabe como a pessoa vai reagir, você não sabe se essa pessoa tiver num nível de descontrole imenso, repassar o que for passado na tiragem, até mesmo para uma pessoa que, vamos supor, a pessoa recebe um diagnóstico, uma espécie de diagnóstico. Tem pessoas que são metidas a dar diagnósticos, né, diante da mesa. Aí você vai passar isso para o médico, isso pode dar uma grande confusão, tá? Pode até prejudicar o seu lado profissional. Então, eu prefiro não falar sobre isso, tá? Então, continuando, a árvore ela fala muito sobre a questão da força, da vitalidade por si só, a transformação, né? As transformações de maneira geral que a vida nos proporciona. Pode falar sobre questões de ancestralidade, tá? Então, a gente pode ter alguma questão, por exemplo, de ciclos de problemáticas ancestrais que são apontadas através da carta da árvore, claro, se combinada com outras cartas. Então, se a gente tiver, por exemplo, a carta da mulher, a carta da... Vamos supor, a carta da árvore, a carta da mulher e a carta da foice. Pode haver algum contexto, algum processo, né, de alguma ancestral, muito possivelmente feminina, tá? Uma ancestral mulher, que esteja gerando algum tipo de crença limitante para você, esteja podando, cortando alguma possibilidade na sua energia, tá? Uma questão que também muitas vezes acontece, eu já vi acontecer, pelo menos já vi uma pessoa relatar, para mim faz muito sentido, né? A carta da árvore, a carta da mulher e a carta da foice configurando uma impossibilidade, uma infertilidade, uma impossibilidade de que alguém tenha filho. E faz total sentido, né? Mas, volto a falar, é uma questão que eu não abordo. Então, eu já dei aqui até um exemplo, eu gosto de dar exemplos de como a árvore ela pode se encaixar em algum exemplo, né, de tiragem na cartomancia. Alguma pergunta que um consulente ele pode vir a fazer, né? E aí, agora configurando, né, verificando essa carta, que é a carta que eu gosto de trazer para vocês terem um exemplo clássico de uma carta que não tem somente o símbolo, tem outros elementos no entorno. Aqui a gente pode ver que a gente tem possibilidade de alcance, assim como a árvore que é frondosa, né, e alcança grandes altitudes, nós temos também montanhas que falam sobre possibilidade de alcances. A gente tem aqui a água, que pode falar sobre um processo. Lembra que eu falei que a árvore pode falar de questão de saúde? Sobre questão de fertilidade também. A árvore, a água, ela só completa essa força, essa coisa que a árvore tem em relação à questão da maternidade, em relação à fertilidade, aos fluxos da natureza, né? Aqui a gente tem as raízes aparentes, que lembram pra gente que a árvore, né, ela é muito bem enraizada, ela é muito bem sedimentada. Lembrando também aquela coisa que a gente falou aqui sobre as bases, né, que nós falamos sobre a questão de algo que tem força, que tem raízes, que tem segurança. A gente tem aqui, se vocês repararem, o céu é relativamente tranquilo, bonito. Apesar que nós temos a nuvem aqui, se a gente for analisar, fizer uma primeira análise, a primeira coisa que a gente vai enxergar é esse céu claro de sol aqui. Confirmando aquela coisa do otimismo, da vitalidade, da esperança. A árvore ela também pode falar sobre questões voltadas à esperança. Então, se a gente tiver, né, uma questão em que você perguntar sobre a prosperidade, né, como que vai ser a minha área de prosperidade, sei lá, no ano de 2024 sair a carta da árvore, você pode ter certeza que a probabilidade é imensa de que as coisas tendam a dar frutos, apesar de que possam vir a demorar a entregar esses frutos. Então, ou seja, você vai precisar semear, vai precisar ter a paciência de regar, aguardar para que o crescimento se dê, para que você consiga ver os resultados, ou seja, que são os frutos. Tá? Inclusive aqui, a gente tem claramente
Olha aqui. A gente tem muito forte aqui nesse deck. Esse aqui é o Afrodite Lenormand. Os frutos em si. São as maçãs, né? No aspecto de Afrodite, as maçãs de ouro representam muito na cultura, né? Na mitologia de Afrodite. Para quem não sabe, a maçã de ouro ela foi ofertada para Afrodite, né? Um dos contos dela. E também a maçã de ouro ela fala sobre a questão da prosperidade, da abundância, da fartura, até no sentido material também. Então, enfim, a carta da árvore, ela tem uma simbologia muito ampla. Ela tem possibilidades infinitas de abordagem, né? Essas são algumas apenas que eu trago para vocês. Na minha concepção, na minha tiragem, a árvore ela costuma sair muito em questões voltadas a questões de ancestralidade, tá? Fala sobre algo que tem raiz, como eu já falei anteriormente, ou sobre algo que terá um progresso relativamente lento, principalmente lento para o que o consulente espera, mas em contrapartida vai ser algo muito bem sedimentado, muito bem enraizado, com muita base. Olha como que essa base aqui, ela é muito... Até em relação à árvore, ela é até mais... Parece que ela tem uma maior força, maior profundidade, uma grandeza maior, uma largura maior. Outra questão, né? Se nós, estou dando exemplo aqui para vocês, se nós falarmos, né? Pessoas gostam muito de consultar sobre o futuro. Qual vai ser o futuro da nossa relação, né? E aí sai a carta da árvore, muito frutífero, muito sólido, com possibilidades até de crescimento para expansão no que se refere a filhos. Então pode ser que uma pessoa ela tenha filhos, né? Essa árvore ela pode falar da família de uma maneira geral, então ela pode falar sobre a questão de filhos que não sejam gerados, pode falar sobre adoção, ela pode falar sobre... Até porque a árvore, né, ela tem a possibilidade de receber diversos ninhos, diversos lares. São lares que são formados ali. Então, pode falar também sobre a questão da adoção, pode falar sobre a questão de adoção até de animais que configuram uma família. Tem pessoas que consideram que a família é somente aquela gerada, né, no útero, no ventre. Nada disso. A família muitas vezes é aquela que o coração e o destino, por assim dizer, escolheu. Então isso aqui pode falar até sobre um processo de adoção. Então se a questão for de adoção, esse processo pode até demorar, mas vai sair. Porque é como se a natureza criasse uma realidade, como se a própria natureza quisesse que houvesse essa maternidade. Maternidade através do amor, através do coração. Então se for uma questão, eu vou conseguir adotar esse animal, eu vou conseguir adotar essa criança? Sim. Pode ser que você tenha que passar por trâmites, pode ser que hajam processos naturais, processos de legalidade voltados a complicações, por assim dizer, não direi nem complicação, mas formalidades que precisarão ser vencidas, resolvidas, solucionadas, mas o topo, a copa da árvore será alcançada, os frutos virão. Então é isso, tá, gente? Eu espero ter ajudado. Eu trouxe uma breve, né, comunicação aqui do que a carta da árvore representa para mim, né? Aquilo que veio nesse momento. Eu já falei para vocês que eu não tenho nenhum tipo de roteiro aqui. É claro que a árvore tem imensas e múltiplas possibilidades a mais, tá? Mas esse é o que me vem aqui nesse momento de falar. Isso é o que me vem de falar. Eu acho que é o mais importante e eu acho que são os exemplos de... em que maior quantidade vem na minha leitura, tá? Mas existem múltiplas outras possibilidades, principalmente no que se refere a combinações. Quando nós temos determinadas combinações, é claro que isso vai se expandir, né? Então, por exemplo, aqui, nós tivéssemos aqui a carta, um exemplo, a carta da nuvem com a carta da árvore. Reparem, tá? Se a gente tivesse somente essas duas cartas, se eu tivesse que dar uma concepção do assunto que nós estamos falando aqui, são questões passadas que não permitem que vocês avancem. São questões passadas. Reparem que as sombras dessa nuvem, isso também pode ser considerado, tá, gente? Não em toda leitura, mas isso pode ser considerado. O lado
que nós apresentamos, né, aqui nessa carta, que é apresentado para nós, mais escuro, é o lado esquerdo, que geralmente fala sobre o passado. Esse lado aqui é o lado que fala sobre o futuro, que fala sobre a questão até do próprio presente, mas principalmente sobre o futuro, tá? A minha concepção maior aqui é do futuro. Então, pode até ser que você tenha algum problema de legalidade, pode ser que você tenha algum tipo de problema para questão de adoção, por exemplo, como eu falei. Pode ser alguma questão de um processo financeiro que você tenha dificuldades, tá? Ou então, principalmente, tem alguma situação passada que pode ser vinda dos seus próprios padrões, daquilo que você vivenciou, até seus ancestrais vivenciaram, que possa vir a estar te atrapalhando. E aí você precisa curar, porque a árvore ela também fala sobre a questão de cura. Acredito eu que eu já tenha falado, né? A árvore também representa a cura. Então é algo que você vai conseguir resolver. Ou que você precisa resolver, mas para isso você tem que visualizar questões do passado que possam vir a te atrapalhar. Aqui, esse lado é o lado que fala também sobre a emoção. Aqui o lado da razão, aqui o lado da emoção. Então pode ser que existam questões emocionais que você precise curar para que você possa alcançar o seu objetivo. Para que você possa criar, né, uma base mais sólida referente a qual seja que for o fator, tá? Então esse é um dos exemplos, mais um exemplo aqui que eu gostaria de dar para vocês, tá? Então espero que eu tenha auxiliado com esse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui.